baixar o texto. Aí. Ele estuda as causas que apressaram ou retardaram seu desenvolvimento. Então, você imagina, a gente toma resoluções, como ele diz aqui embaixo, né? Toma as resoluções que buscará pôr em prática na próxima encarnação e escolhe ele mesmo as provas que considera mais próprias ao seu adiantamento. É muito interessante como tudo vai se encaixando no Espiritismo, né? Porque o conhecimento de si mesmo, sobre o qual Santo Agostinho vai falar lá nas questões 900 e pouco, né, de O Livro dos Espíritos, ele é importantíssimo para nós aqui na Terra, porque sem ele a gente não pode, não que não consegue, mas a gente progride de forma muito mais dificultosa, de forma muito mais devagar, né? O conhecimento de si mesmo é fundamental para a gente saber quais são as paixões que nós temos mais fortes em nós e buscarmos corrigi-las, né? E esse processo, essa ação de conhecer a si mesmo, se torna tão importante quanto no mundo espiritual, se torna tão importante quanto aqui no mundo material, porque o espírito ele vai exatamente estudar as causas que apressaram ou retardaram o seu desenvolvimento. Por que aquele espírito ah, deve ter falhado numa existência anterior? Em que pontos ele falhou? Em que pontos ele conseguiu avançar? O que fez no contexto dele ele ter as dificuldades que ele teve, não conseguiu avançar nas escolhas que ele próprio fez. Isso é um diferencial muito importante, né? Para o espiritismo, a escolha de provas vai definir que o espírito ele escolhe as provas pelas quais ele deve passar. Então, quando nós voltamos para o mundo espiritual, estamos lá no estado de espírito errante, né? A gente vai avaliar como uma pessoa avaliaria depois de ter cumprido uma tarefa, né? Se ela cumpriu bem ou mal essa tarefa. É o processo de avaliação, né? Que é muito importante. Ver onde errou, ver onde acertou. E para tomar as novas resoluções, porque como o Michel falou, o espírito ele compreende melhor a sua situação quando está no mundo espiritual. Ele vê não só a última vida, mas as anteriores também. E se porventura ele percebe que ele está errando, falhando constantemente em determinado ponto, talvez aquilo possa dar um medo maior ou possa dar uma força maior para ele finalmente agarrar aquilo com mais vontade, com uma vontade mais firme, né? Para superar. Então, a lembrança das vidas passadas é importantíssima. Então, é um item muito interessante e que a erraticidade é um estado importantíssimo, né, de preparação, e os espíritas sabiam disso na época. É interessante, se não me engano, depois vocês me corrijam, o doutor Demer, não sei se é o Demer ou o Sanson que vai dizer no Céu e Inferno, ele antes da morte, ele já estava preocupado quando o momento que ele chegasse no mundo espiritual, sobre se ele teria sabedoria de escolher uma boa nova existência corporal futura, né? E aí ele pede para Kardec e os membros da Sociedade Espírita de Paris evocarem ele tão logo ele morresse, para ajudá-lo, claro, na passagem da perturbação. E também ele já tinha essa preocupação, pedindo a Deus, né, pedindo orações aos amigos, para ele tomar boas resoluções para depois da morte e para a volta futura ao mundo corporal. Então você vê muito interessante a preocupação genuína, né, e real desse espírito com o progresso moral dele. Então fica uma lição para a gente muito interessante, né? Me lembrei desse texto. E, enfim, é isso. Eu vou passar ao Eric agora para ele comentar sobre essa questão, né, Eric, do termo errante, que Kardec entendeu de uma maneira primeiro, depois entendeu de uma maneira diferente. Mas, por enquanto, são esses os comentários.
Exatamente, né? Esse termo errante, né? Numa edição posterior do Livro dos Espíritos, Kardec, até o Cosme fala isso no livro dele, né? Pelo que eu lembro, é no livro Espírito e Matéria. Ele fala, né, que mudou depois numa edição posterior, né? Porque errante quer dizer, nesse sentido, quer dizer vagar, né? Errante, nesse sentido, vem de errar, no sentido de vagar sem rumo, né? Então, se aplicaria mais aos espíritos inferiores. Mas, como o termo que pegou foi o da edição anterior, né? Então, a gente usa nesse sentido. Errante é todo espírito desencarnado, com exceção dos puros, né? Ou seja, são os espíritos desencarnados que ainda precisam reencarnar. Então, tem esses três estados: encarnado, errante ou puro, né? E nesses três estados tem as relações, né? Tem o errante interagindo com o encarnado interagindo com o desencarnado, enfim. Mas é interessante, né? Esse período errante ele serve justamente para escolha das provas, né? Para refletir sobre os erros, sobre os acertos, sobre o que ainda tem que adquirir, né? Sobre as novas provas que vai enfrentar. Como diz ali, né? O que retardou ou adiantou o progresso, não é? Então, é interessante, não é? Então, é possível progredir no mundo espiritual nesse período errante, né? Mas, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, você precisa pôr a prova, né? Então, a encarnação tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz justamente isso, né? Você pode progredir no mundo espiritual, mas você precisa reencarnar para pôr à prova aquele conhecimento, né? Então, é, isso é um conceito bem interessante. Né? Então, e como diz ali, né? Há a possibilidade, né? O livre-arbítrio é tão importante para o espiritismo que há a possibilidade do espírito escolher uma prova acima das suas forças. O espírito pode escolher errado as suas provas, né? Não que fatalmente ele vai errar, mas ele pode escolher uma prova, né? A gente até falou isso no estudo passado, né? Que tem uma parte que diz que Deus não coloca a prova acima das forças, né? Mas às vezes a gente mesmo escolhe provas acima da nossa força, né? Isso não só antes de encarnar, mas durante a própria vida, né? A gente cria problemas às vezes. Então, para você ver a importância do livre-arbítrio para o espiritismo, né? Normalmente no movimento espírita brasileiro existe aquela noção da programação reencarnatória, que é como se fosse tudo calculado pelos guias do espírito, né? Então, o espírito não teria responsabilidade nenhuma, nem livre-arbítrio, né? Se ele errar, se colocarem ele num meio, por exemplo, de crime, e ele errar, ele não teria responsabilidade, porque nem foi ele que escolheu estar ali, né? Mas para o espiritismo, não, existe essa, essa questão da escolha das provas, né? Até para escolher errado, né? Às vezes até espíritos que escolhem encarnar no meio do vício ali, porque é agradável, né, para eles. Então, de fato, você pode... Há essa questão, né, da escolha das provas. Eu coloquei aqui no Livro dos Espíritos, onde fala disso, né? Ali na segunda parte, dos Espíritos Errantes, né? Tem as questões que falam disso. E tem as questões que falam do período, né? Do tempo. Diz aqui, quando pode durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, você vê, pode ser desde algumas horas até milhares de séculos. Então, não existe um tempo definitivo para o período errante. Pode ser longo, pode ser curto, isso aí é relativo, depende da necessidade do espírito, né? Esses itens que começam a tratar do espírito pós-morte do corpo, é muito importante a gente pincelar algumas questões para
esclarecer para as pessoas, porque é nesses detalhes de conceitos sobre o estado do espírito, sobre